boa tarde. A gente teve um dia bem rico de reflexões e pensando essa dimensão e os usos e as visões, né, desse território, né, da Avenida Paulista, suas relações com o museu, com a cidade, com os diversos públicos, né? Então, agora a gente vai dar sequência a essa conversa com uma mesa que vão ter os dois participantes que aqui estão, Cristiano Mascaro e Mário Ramiro, em que a gente vai falar mais, então, de possibilidades artísticas, né? Dois artistas que trabalharam na Avenida Paulista, trabalharam com a Avenida Paulista, trabalham com ela e tem a Avenida Paulista como, então, um foco da sua atenção e das suas reflexões como artistas. O Cristiano Mascaro é fotógrafo, doutor em arquitetura pela FAU, USP, não é isso? E já desde os anos 70 tem essa relação com a Avenida Paulista, a vem fotografando em diversas ocasiões, situações, quando criança. Então, vai falar disso, trouxe uma apresentação. E o Mário Ramiro, então, também professor da USP, doutor lá pela ECA, não é isso? Artista e integrante do grupo 3 Nós 3, com o Dinilson Júnior, Rafael França, entre final dos anos 70 e nos anos 80. Vai falar também de alguns trabalhos feitos aqui na Paulista, dessa ideia, uma ideia de fotogenia, eu acho que vai aparecer, né, dessa performatividade nas duas falas, né? Então, queria te passar a palavra e agradecer mais uma vez. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado especialmente pelo André Mesquita, a equipe do MASP, por esse convite, pelo privilégio de poder estar aqui, pela primeira vez também ao lado do Mascaro. E vocês me perdoem se eu for repetir algumas coisas, por uma certa obviedade também, né, especialmente de certos eventos mais contemporâneos, que dizem respeito a esse movimento de, vamos chamar assim, de empoderamento, né, de apropriação desse espaço urbano que a gente poderia ver, na verdade, a partir daqui como um palco em que serve para não só as tantas manifestações políticas que a gente tem acompanhado, especialmente nesse ano, mas também para um número quase que incontável, né, de performances, especialmente aquelas feitas por artistas e gente ligado ao meio das artes, de uma certa maneira. A Paulista também ela serviu e vem servindo também para diversas intervenções urbanas, eu vou querer falar um pouco mais sobre isso, e também das chamadas mobilizações relâmpago, né, aquilo que ficou muito conhecido entre nós como flash mobs, que não poderiam ser confundidas também ou aproximadas com a performance, mas de saída eu poderia dizer que os flash mobs necessariamente não são feitos por artistas, né? É um tipo de mobilização que envolve pessoas que necessariamente não têm um tipo de vínculo ou de produção com arte, embora o resultado dessas manifestações se assemelhe muito a trabalhos de caráter, digamos assim, performativo. E eu não poderia deixar de dizer também, embora eu não faça parte assim da questão do mundo da arte, mas como que a publicidade, como é que certas campanhas publicitárias também lançam mão de estruturas de flash mobs, né, dessas mobilizações relâmpago, para promoção e lançamento dos seus produtos. Como a Paulista, portanto, e especialmente o MASP, né, esse ícone da arquitetura paulistana, no qual a gente se encontra, de uma certa forma, ele vem servindo também como uma espécie de um pano de fundo, como um cenário para todas essas manifestações. É inevitável a gente encontrar, quando a gente faz qualquer pesquisa dessas manifestações, sejam as manifestações políticas, as performances, as intervenções, as mobilizações relâmpago, isso frequentemente essas manifestações frequentemente se utilizam do MASP como uma espécie de um pano de fundo. Mas eu não vou falar só disso. Quando o André me escreveu para me convidar para tomar parte desse seminário, uma das coisas que me lembrou dessa relação da Paulista com os meios de comunicação foi o fato que remonta basicamente ao final do século XIX, que é o seguinte:
Bom, deixa eu só explicar uma coisa, por que eu vou falar disso? Eu pensei que, na verdade, todos esses acontecimentos espaciais que acontecem aqui, né, nesse palco, entendendo a Paulista agora como um palco, na verdade, eles acabam sendo potencializados, eles adquirem uma expansão, uma extensão muito maior em associação com as mídias, com os meios de telecomunicação, né, inicialmente a mídia impressa, a mídia televisiva, as rádios também, naturalmente, e hoje em dia a gente não pode desconsiderar o papel que as mídias embutidas nos telefones, né, nos celulares, nos smartphones, são responsáveis também, o papel que isso tem na disseminação dos acontecimentos que ocorrem aqui. Então, isso tem um vínculo com uma história que muita gente desconhece, que aconteceu aqui na Paulista em 1894. Em 1894, um padre gaúcho chamado Landel de Moura veio para São Paulo para fazer uma transmissão da palavra falada daqui do Alto do Espigão da Paulista até os Altos de Santana, cobrindo uma distância em linha reta de aproximadamente 8 quilômetros. Esse evento, que foi registrado na época pelo Estadão, e eu, infelizmente, não encontrei esse registro para trazer aqui para vocês, é visto por muitos pesquisadores, né, que discutem a questão das telecomunicações no Brasil, que propõem, na verdade, que essa transmissão do padre Landel de Moura teria antecipado a transmissão, a famosa transmissão feita pelo Marconi. Portanto, o que daria ao padre Landel de Moura uma espécie de um pioneirismo no uso ou na implantação de um sistema de telecomunicação que teria surgido aqui na Paulista. Não é por acaso, né, se isso foi em 1894, não é por acaso que praticamente 100 anos depois, ou mais precisamente 90 anos depois, foi inaugurado aqui na avenida a famosa Torre da Paulista, né, no prédio aqui da Gazeta, que lá nos anos 80, isso foi em 83, nos anos 80 isso foi visto, especialmente pela minha geração, porque nesse momento vários artistas daqui de São Paulo estavam começando a trabalhar com sistemas de telecomunicação de massa, né? Então, a inauguração da Avenida da Torre da Paulista foi vista por muitos como uma espécie da criação do nosso Cristo Redentor, né? Aquela torre imponente que teve um projeto de iluminação toda ao longo do tempo, para torná-la mais evidente ainda na paisagem, de uma certa forma, seria também um símbolo dessa extensão imaterial, né, que a avenida foi adquirindo ao longo do tempo. Então, o gancho da minha fala é mais ou menos esse, né, como relacionar esses acontecimentos espaciais com as mídias. Eu vou mostrar inicialmente algumas imagens que são bem óbvias até, que são, digamos assim, imagens que qualquer um de vocês pode encontrar na internet agora, que mostram exatamente essa dimensão da apropriação do espaço da avenida por artistas que vêm, naturalmente, assim, dar uma certa visibilidade para o seu trabalho que muitas vezes, né, como no caso desse imenso grafite do Rui Amaral. Rui Amaral fez parte, né, de um dos primeiros grupos de grafite daqui de São Paulo, que foi o Tupinão Dá. O Tupinão Dá inaugura essa apropriação, esse uso da Paulista nos anos 80, né, em meados dos anos 80, lá no início, lá perto do buraco da Paulista, e a gente vê exatamente como que esse espaço da avenida, de uma certa forma, vai servindo também para esses diferentes graus de apropriação e de incorporação, né, de linguagens artísticas na sua estrutura. Então, eu vou passar um pouco rápido por isso. Está aí o Rui ao lado desse seu gigantesco painel, não sei quantos andares isso tem. Esse trabalho do Rui, deixa eu só ver aqui a data, eu não tenho aqui, mas é uma coisa gigantesca que o Rui também, né, como outros grafiteiros em São Paulo, vem fazendo especialmente com uma certa liberdade que a cidade ofereceu para esse tipo de manifestação. Aqui a gente está vendo
uma intervenção ou uma performance feita por um grupo que foi coordenado pelo Marcos Bulhões e o Marcelo Denis. Esse foi um trabalho de 2012, chamado Cegos. O grupo chama-se Desvio Coletivo, e é um dos exemplos dessa ocupação desse espaço da Paulista por coletivos e artistas que vão exatamente encontrar aqui um lugar preferencial, né, para essa manifestação. Eu costumo dizer que a Paulista, que assim, as manifestações todas artísticas, intervenções artísticas, mobilizações relâmpago, 9 entre 10 dessas mobilizações acontecem exatamente hoje em dia nessa avenida. Aqui também um trabalho de uma ex-aluna nossa, lá do departamento, a Maíra Valente. A Maíra Valente também vem fazendo cada vez mais, vem se lançando, né, e se aprofundando no seu trabalho de performance, não só em espaços urbanos, mas também em espaços institucionais. E aqui ela vai realizar, entre 2007 e 2009, uma série de ações que ela chama Movimentos para Atravessar a Multidão. Naturalmente, eu estou pensando alguns poucos exemplos para mostrar para vocês como isso adquire, né, cada vez mais consistência e notoriedade nesse espaço. Então, a gente está vendo um outro trabalho da Maíra também. Ela sempre procurou se apropriar, se utilizar da faixa zebrada, né, que é um lugar de intervalo do movimento da Paulista, tal como vocês vão ver depois, como o meu grupo lá nos anos 80 também fez, para exatamente criar nessa zona de intervalo esse espaço de performance. Bom, aqui é uma dessas tantas dessas tantas mobilizações relâmpago. Esse foi um flash mob chamado Pica-Pau Desce as Cataratas do Barril, que foi feito por um grupo que se inspirou no desenho animado do Pica-Pau, que quem já assistiu esse desenho deve se lembrar desse desenho chamado das Cataratas do Niágara. Toda vez que descia um barril no desenho animado, apareciam uns carinhas de jaqueta de cobertor, né, de coberta amarela, falando "Ei!". E é exatamente aqui o que se fazia quando os carros desciam essa rua lateral aí do MASP. Eu não tenho o nome desse grupo, cara. Foi um flash mob que aconteceu em 2006. Eu estava mostrando isso em sala de aula, uma aluna minha das artes cênicas lá da ECA reconheceu, sabia do pessoal que organizou isso, mas eu não tenho essa informação. Bom, é muito curioso, né, como que, do ponto de vista da manifestação, a coisa também adquire um papel de contestação de outras coisas que acontecem na cidade e que vão acontecer aqui. Deixa eu só ver, eu gosto sempre de dar as datas, porque é muito importante para a gente localizar isso no tempo. Em 2013, diversas modelos negras desfilaram na Avenida Paulista, né, essas roupas, enfim, essa indumentária toda feita com bombril, como uma forma de protesto contra o desfile que o estilista Ronaldo Fraga tinha feito na São Paulo Fashion Week. Ele tinha colocado algumas modelos para desfilar com um tipo de peruca feito de bombril, o que, né, em bom português, isso sempre associado com a ideia de cabelo ruim. E os ativistas e ativistas do movimento negro acharam que isso teria algum caráter ofensivo, né, à raça negra, e decidiram fazer essa manifestação. Ainda para se manter nessa curiosa zona de interseção, né, entre moda, arte e manifestação, em 2013 também, aquela manifestação das modelos negras foi em março de 2013. Em outubro de 2013, o Fausenhatten apresentou uma coleção de inverno, também na Avenida Paulista, que foi o lançamento dessa coleção, na verdade, foi seguida também, acompanhada de uma ação performativa. Diversos performers também, ali na altura do Conjunto Nacional, trazem um equipamento de som para a avenida e vão realizar uma espécie de uma coreografia, muito mais do que uma performance. A coisa parecia muito mais um movimento de dança. Tudo isso vocês vão encontrar, tem vídeos, todas as ações são
costuradas de imagens fotográficas e vídeos que estão disponíveis na internet. Isso aqui é só para introduzir o que eu, na verdade, quero mostrar para vocês daqui a pouco. Bom, outra ação de caráter que lembra um flash mob foi essa manifestação que foi promovida pela Sony Pictures, isso foi em 2011, que ela realizou esse flash mob com esses vários dançarinos aqui na Avenida para divulgar o lançamento de um filme chamado Amizade Colorida. Esses 40 bailarinos reproduziram a mesma coreografia que está presente no filme, com uma versão da famosa música New York, New York, e essa ação foi realizada em 2 pontos diferentes da avenida. Então, a gente vê como que, frequentemente e constantemente, realmente a avenida tornou-se um palco, um lugar para esse tipo de performance ou de ação performativa que acontece nessa sua extensão. Outra coisa que daí exatamente não tem um caráter assim tão artístico, que não foi feito por artística, é quando, em 2010, esses jovens, cerca de 60 jovens, exatamente nesse momento em que aconteceu muito dessas flash mobs, que vêm de diversos lugares da capital, portanto, não são necessariamente pessoas ligadas ao universo da arte, vão realizar, numa manhã aqui na Avenida, por exemplo, eles vão ocupar uma loja de departamentos e vão ficar se movimentando lentamente, né, vagarosamente lá dentro, ou então vão caminhar pela calçada de costas, né, num sentido contrário, normalmente, ao da multidão. Do ponto de vista de manifestações que também têm um caráter performativo, que não diz respeito só à ocupação, né, por uma massa de participantes, como foram nas chamadas manifestações Canarinho aqui, ou também, né, de apoio à presidente Dilma, foi, por exemplo, essa manifestação do Greenpeace, quando o Greenpeace vai para protestar contra a compra de equipamentos nucleares do governo brasileiro pela França, né, do governo francês, vão produzir essas manifestações em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Salvador, onde cerca de 100 manifestantes aqui em São Paulo, ali na altura da Casa das Rosas, se jogaram no chão para simular uma morte coletiva. Isso foi em 2009. No Rio de Janeiro foram cerca de 70 pessoas e em Salvador também. Aqui tem um exemplo muito curioso dessa apropriação, né, dessa coisa, né, do flash mob como algo de caráter interventor, né, que realmente altera uma certa ordem habitual das coisas, com fins publicitários. Cerca de 100 pessoas, isso foi em 2012, vieram de diferentes pontos da Avenida Paulista, usando essa toalha verde, isso para fazer a divulgação da nova lavadora Facility da Consul. Né? A lavadora que consegue lavar sem toalha, sem precisar reabastecer de sabão e amaciante. A coisa vai mais longe ainda. No Dia dos Pais, claro, né, quando você começa a entrar nesse universo, assim, você vai descobrindo as coisas mais absurdas possíveis. No Dia dos Pais, a marca de lingerie Sapeca vai também trazer essas garotas de corpo escultural, exatamente para divulgar o seu produto. E, claro, elas ficaram aonde? Nas imediações do MASP. Sempre, em todo esse material fotográfico, a gente encontra sempre alguma parte da estrutura do MASP servindo como pano de fundo para essa belezura toda. Não é preciso dizer, né, o quanto, especialmente o prédio da Fiesp, depois que foi instrumentalizado com esse sistema de iluminação, o quanto isso passou a ser utilizado pelos artistas da chamada Media Art, aqui em São Paulo, né? Ali já foi sede também, vale lembrar que não é só o MASP, né, que serve como pano de fundo para isso, mas a Fiesp, que já sediou muitos
dos eventos, né, de arte eletrônica aqui em São Paulo, a Casa das Rosas, mesmo aqui, né, o Itaú Cultural, ou também o espaço do Sesc Paulista, né, que agora está fechado para reforma, mas que ali também já foi um lugar onde muitos artistas também, de uma certa forma, já criaram intervenções na fisicalidade desse lugar para dar substância, corporeidade para suas obras. Aqui, aquela coisa óbvia, que certamente vocês devem ter visto muito hoje, eu só capturei essas imagens por conta dessa presença sempre lateral do MASP, e falando nesse aspecto performativo, né, que acompanha essas manifestações todas, eu realmente arrisco chamar agora a Paulista como um palco, porque ela vai servir mesmo, toda a manifestação agora virá acompanhada de algo que nos lembra sempre esse universo da arte, né, como foi o caso dessa manifestação, onde a atriz Viviane Belledoni, que é transexual, se coloca, né, se prendeu a uma cruz, encenando o sofrimento de Jesus, e, segundo ela, para representar a agressão e a dor que a comunidade LGBT tem passado. Então, é um típico exemplo, né, de o quanto que esse palco vem servindo mesmo para esse tipo de ação performática, o quanto que cada vez mais aquilo que antes era praticamente de propriedade da atividade artística, hoje em dia cada vez mais se dissemina e todo mundo torna-se artista. Para seguir a linha ainda da Sapeca, nas manifestações Canarinho, como foi dito aqui, a gente tem essa modelo e socialite chamada Juliano Isen, que também repetiu esse gesto de topless durante essas manifestações. Ou seja, essas manifestações todas vão servindo como um palco para esse tipo de promoção ou de atividade que seria feita, certamente, não seria feita em qualquer lugar, mas aqui ela tem uma certa liberdade de acontecimento e de manifestação. Bom, eu vou voltar agora um pouco no tempo e lembrar que a inauguração do MASP, que aconteceu em 68, foi acompanhada também de uma manifestação pública, que infelizmente eu não encontrei mais material fotográfico disso, mas que foi a presença da Rainha Elizabeth II, que certamente deve ter mobilizado, né, um contingente de policiais. Isso foi em plena época da ditadura, do pior momento da ditadura brasileira, né, na época do AI-5, e que produz também, né, esse tipo de evento que sempre vai ter as suas extensões nessa mídia. Bom, eu queria entrar agora, na verdade, no ponto que diz respeito àquilo que é mais desconhecido e que a gente conhece muito pouco, que são as manifestações que aconteceram aqui nesse período em que eu trabalhei junto com outros dois artistas, o Rafael França, que já faleceu em 1991, e com o Dinilson Júnior, que faleceu em 2013, no grupo chamado 3 Nós 3. O grupo 3 Nós 3 vai surgir nesse período, né, a gente vai trabalhar entre 79 e 82, no momento que o grafite tinha uma expressão muito grande, né, ainda chamada de pichação, tinha uma expressão muito grande na cidade, e esse movimento começa a surgir exatamente ainda dentro de um período da ditadura, né. 79 é o momento em que o general da chamada distensão política, o general Figueiredo, assume o poder, portanto a barra não era tão pesada assim, mas a gente ainda estava num período ainda de ditadura militar no país, e a pichação, as pichações, de uma certa forma, elas dão um start para essa reapropriação do espaço urbano. Então, o primeiro movimento, né, o primeiro sinal disso, antes de a gente começar a trabalhar, foi esse trabalho, foi essa ação que exatamente aconteceu aqui no MASP, quando um grupo de estudantes da FAU, e vocês estão vendo ali o mais conhecido entre eles hoje, de camisa preta ali no centro, é o Fernando Meirelles, né? Atrás dele está o Marcelo Machado, que era seu companheiro de trabalho. A gente está vendo o Pinho ali também, o único negro aí que tinha nessa parada. Esses alunos vão raptar, né, usando uma documentação falsa, a escultura em homenagem a Garcia Lorca, que foi feita pelo artista e arquiteto Flávio de Carvalho, vão resgatá-la de um depósito da prefeitura e vão trazê-la e plantá-la no vão livre do MASP. O que resultou
numa manifestação bastante dura da parte do então diretor do MASP, né, que era o Piero Maria Bardia. Ali mesmo a gente vê o diretor do MASP dizendo que a escultura do Flávio de Carvalho não é arte, era brincadeira. Ele, que conhecia o Flávio de Carvalho há muito tempo, tinha opiniões bastante duras com relação ao tipo de arte que o Flávio de Carvalho produzia. Né? Então, a gente vê aí como que, né, nesse período, exatamente nesse período de transição, de reapropriação do espaço urbano agora por essas manifestações artísticas, como que isso começa a marcar o advento de uma nova terminologia que hoje em dia se tornou bastante comum, que é aquilo que a gente conhece como intervenções urbanas. Né? As intervenções urbanas hoje, por exemplo, qualquer jovem artista, quando vai se inscrever num salão de arte, em qualquer lugar do Brasil, além das modalidades pintura, escultura, desenho, agora também performance, também pode, por exemplo, inscrever um projeto de intervenção urbana. Mas, nesse momento, essa categoria, esse gênero artístico era algo que realmente começava a surgir e adquirir uma certa força entre nós. O trabalho de coletivos no Brasil merece uma história, é um capítulo todo especial na nossa história, é uma coisa que atualmente vem sendo cada vez mais escrita, e sobre isso várias pessoas vêm refletindo. O próprio André Mesquita publicou um livro já sobre isso, 2, né? E por aí vai, né? Então, é um período da história do Brasil, da história da arte no Brasil, que agora começa a entrar numa certa historiografia que até então não havia se dado conta do conjunto dessas manifestações. Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente agora um dos trabalhos que o 393 fez, e, de novo, como sempre, procurar chamar atenção para esse vínculo com a mídia. Então, a primeira intervenção que nós fizemos aqui nessa região, só vou mostrar os trabalhos que a gente fez aqui nas imediações da Paulista, foi ensacar os diversos monumentos públicos que a gente conseguiu mapear na região de São Paulo, né, no perímetro urbano da cidade de São Paulo, não da grande São Paulo. Então, aí a gente está vendo esse mármore do Anhanguera, aqui na frente do MASP, colocado, né, coberto com esse capuz. Especialmente, hoje em dia, cada vez mais fica mais claro o quanto que essa é uma imagem que pode ser associada e deve ser associada à prática da tortura, não é? Embora, nesse momento, a nossa crítica também tivesse voltada... A figura? Você podia falar de novo quem é a figura, explicar... A figura é o bandeirante, né? É o Anhanguera, acho que é o Anhanguera, né? Eu sempre confundo os nomes, é o Anhanguera mesmo, né? Que está aqui na frente do MASP. E, nesse ponto, eu acho muito interessante, daí o Cristiano, a coisa começa a tomar sentido também, porque nesse período, isso é final dos anos 70, começo dos anos 80, vocês imaginem que um vídeo portátil era um troço desse tamanho, que tinha que levar um gravador desse tamanho pendurado no corpo, e não era todo mundo que tinha um vídeo, um gravador de vídeo, uma câmera de vídeo para poder documentar essas coisas, essas ações na cidade. Normalmente, o trabalho que a gente fazia era de documentação fotográfica, e aí tem uma discussão que não cabe aqui, mas que é bom lançar, é bom lembrar, o quanto que a fotografia, então, passa a ser não apenas o documento, o registro, o resíduo de uma ação que aconteceu na cidade, mas o quanto que hoje, especialmente hoje em dia, o conhecimento que a gente tem desses acontecimentos é não só por meio dessa documentação fotográfica, mas especialmente pela documentação produzida pelos meios de comunicação daquela época, né? Tanto os jornais quanto a televisão. Então, eu estou trazendo um pouco alguns jornais. Na época, São Paulo tinha 8 jornais diários, então a gente está vendo aí um pouco a repercussão dessa ação que a gente produziu. E vocês vão me perguntar como é que os jornais ficaram sabendo disso. É que nós éramos em 3 e a gente fez esse trabalho, né, sem permissão nenhuma, naturalmente, numa madrugada, e no outro dia a gente ligou para os diversos jornais da cidade, como se fossem moradores das regiões onde se encontram esses monumentos públicos, dizendo que, sei lá, a estátua lá na Vieira de Carvalho estava com uma venda de plástico no olho. O que era aquilo? A imprensa foi lá e mordeu a isca e publicou o nosso trabalho numa tiragem que, na época, a gente não tinha condições de publicar nada, de imprimir nada em um offset, especialmente numa tiragem de 100 mil, 150 mil exemplares.
seu famoso Notícias Populares. É sempre interessante quando a gente faz uma releitura desse material hoje em dia, a gente vê como é que a imprensa também cria um sentido para a notícia, né? Então você vê ali o centro da cidade está um lixo por conta da greve dos lixeiros, estátuas cobertas com saco de lixo, e o novo aumento a nova mensagem de aumento para os estaduais certamente era um lixo, não é? Então é como que a imprensa de uma certa forma orienta essas manifestações todas. Uma segunda intervenção ainda, nesse período de baixo custo, que eu chamo, desculpa, foi exatamente tentar parar o trânsito da Paulista. Hoje em dia esse trabalho não faria o menor sentido, né, porque tudo é parado mesmo, mas a ideia era que, no momento em que os faróis ficassem vermelhos, tal como a Maíra Valente faz agora nos anos 2000, a gente também foi usar a zona de intervalo da zona zebrada, né, da faixa zebrada, para estender uma faixa de celofane, um material delicado, uma coisa pueril até, e que, de uma certa forma, produzia nos motoristas um certo vacilo. Os caras não sabiam se eles podiam andar ou não sabiam do que se tratava. Até que alguém tomava a dianteira e rompia essa faixa, enfim, dando sequência ao trabalho. Então, vocês estão vendo, de novo, está lá o MASP como pano de fundo. O lugar que a gente escolheu foi exatamente essa zona de transição, e as faixas sendo rompidas. Então, é aqui que a gente está falando exatamente do início desse movimento das intervenções urbanas por grupos, né? Naquele momento não se falava em coletivos, essa é uma terminologia que vai surgir só a partir do final dos anos 90. Aqui está o projetinho, feito em cima de um cartão postal da cidade, da primeira grande intervenção que a gente começou a realizar nesse período, usando enormes quantidades de saco de faixa de plástico de polietileno vermelho. Na época, a gente não tinha dinheiro para comprar esse material, e o que a gente fez foi procurar no Google daquela época, que era um livro dessa grossura chamado Páginas Amarelas, né? Então a gente ficou procurando no Google amarelo quais eram as indústrias de plástico que existiam na cidade, para chegar lá e entrar em contato com a área comercial e pedir um patrocínio desse material. E os caras sempre pediam para a gente mandar uma carta. A gente mandava uma carta e recebemos dezenas de cartas que começavam com a palavra infelizmente, né? Até que uma dessas empresas, chamada Plastic 5, que não existe mais hoje, decidiu, então, patrocinar o grupo e tornou-se a nossa patrocinadora até o fim das nossas atividades, depois, né, quase praticamente ao longo de 3 anos. Então, vocês estão vendo aqui a ação que foi exatamente de fazer uma espécie de uma costura nessa estrutura viária lá no final. É o final da Paulista lá, né? Ou é o início? Nunca sei. É o final. Pois é. Lá na estrutura viária, né? E vocês poderiam me perguntar também como é que a gente podia fazer um trabalho clandestino desse tamanho. Eu preciso prestar homenagens aqui a um amigo nosso na época, todo mundo era cabeludo, todo mundo andava de macacão, ia para fazer as intervenções de roupa de ateliê, mas a gente tinha um amigo que tinha uma empresa aqui chamada Poesia e Arte, chamado Oswaldo Pepe. E Oswaldo Pepe sempre andava de blazer, era um sujeito assim que falava muito bem, e ele ia com uma pastinha nas intervenções, carregando vários documentos falsos também, claro, não é? E quando aparecia, por exemplo, a Rota, vocês lembram? Maluf, Rota, aquela coisa toda, a barra pesada, a gente, se nós éramos abordados, a gente pedia que os delicados policiais fossem falar com aquele senhor de blazer. E o Oswaldo Pepe abria a pastinha e ficava mostrando documentos, por exemplo, dizendo que isso aí que a gente estava fazendo lá era uma propaganda para a Rede Globo. Né? Então, são as estratégias que você e que os artistas sempre têm que encontrar para burlar a ordem habitual das coisas. Essa é a única imagem que a gente tem dessa intervenção concluída, uma foto do Roberto Kepler, e que, infelizmente, a gente não tem uma documentação desse trabalho colorido. As faixas eram sempre vermelhas. E, bom, essas foram as 3 intervenções que a gente fez aqui. Eu queria só encerrar essa fala falando da ideia desse momento de apropriação desse espaço.
E, claro, também falando, né, de um período em que se contestava sobremaneira a existência e a regularidade dos chamados espaços institucionais. Os jovens artistas, nesse período, não estavam tão interessados em fazer parte do staff de galerias ou de expor em museus. O objetivo era exatamente poder conquistar um espaço da cidade e também, dentro de uma certa perspectiva utópica, criar uma área de contemplação, né, de vivência, de experiência com as artes, que não fosse só limitada aos espaços institucionais das artes visuais. Então, é curioso vocês verem como em 85 já havia sido proposto um primeiro fechamento da Avenida Paulista, né, feito pela prefeitura, tinha um limite só, se não me engano, acho que da Rua Augusta até Joaquim Eugênio de Lima, e aí a gente vê aquilo que foi chamado de Domingo Feliz, né, essa iniciativa de criar exatamente uma zona, um intervalo dentro da cidade que servisse mais ou menos como hoje a gente vê, né, na Paulista aos domingos, que servisse assim, que funciona como a nossa avenida de beira-mar, né? Então, só para encerrar, eu acho muito interessante a gente ver, especialmente nessas manifestações lá dos anos 80, como que a persistência, a manutenção, a existência desses trabalhos se deu e se dá para nós hoje apenas por meio dessas mídias que deram uma extensão a elas. Então é isso, obrigado. Boa tarde a todos. Quero agradecer também o convite feito pelo André Mesquita para estar aqui na companhia de vocês e do Ramiro e do Rodrigo. E eu sou fotógrafo, comecei a trabalhar como repórter fotográfico, então minha primeira ação aqui na Avenida Paulista foi, não é o que está aí por enquanto, vou fazer uma introdução, porque eu sempre passo muita imagem. Então, eu sinto assim que, como eu gosto de falar mais do que projetar imagem, eu prefiro falar mais agora com vocês do que passar tanta imagem aqui. A minha primeira ação assim, na Avenida Paulista foi em 72, eu era bem garoto, e já estava trabalhando para a revista Veja, não lembro exatamente quem havia me mandado aqui na Paulista para fotografar, se foi a própria revista ou se foi a Imurb, que na época não chamava Imurb, um órgão da prefeitura que trata do planejamento, né, da cidade. E era fotografar justamente uma grande obra, que naquela época o prefeito era o Figueiredo Ferraz, um prefeito nomeado, tinha um nome, biônico, né? Um prefeito. A gente falando isso hoje me parece uma coisa tão estranha, como é que a gente não protestava? O problema é que a gente se acostumava com as coisas, né? Quer dizer, não era só o prefeito, era um presidente, e era um senador, que tinha não sei se eu estou repetindo coisas que vocês já sabem, ou falando coisas que vocês já sabem, mas como os senadores eleitos, que havia ainda algumas eleições para o Congresso, alguns senadores eleitos começaram a ser maioria, então inventou-se por decreto um senador biônico, que daí era nomeado para impedir ter a maioria no Congresso, né? A maioria da oposição. Bom, fiz um parêntese grande aqui. Eu, então, vim fotografar a Paulista, porque era o prefeito nomeado e biônico, que sonhava, ele era um engenheiro competente até, foi meu professor. Não entendia muito o que ele falava a respeito de construções, de cálculos. Aliás, ele que fez o cálculo, graças a ele que nós temos o cálculo aqui do maior vão livre, né? Projeto da Lina Bobardi. Bom, e a ideia era, a partir daquele túnel, que eu acho que é daquele lado para lá, né? Ali na esquina da Angélica, houvesse uma via subterrânea, que continuasse, como existe um pequeno trecho ali, que logo sobe na altura da Doc Lobo, ou da Bela Cinta, da Doc Lobo. Então começou a se esburacar a Paulista, fez uma grande obra, porque o metrô passaria sob essa via daí de automóveis, mas isso nunca vingou. Taparam o buraco e acabaram fazendo só o metrô lá num segundo subsolo mesmo, né? Então, essa foi as primeiras fotos que eu fiz assim da Avenida Paulista. E mesmo vendo essas fotos hoje, eu acho estranho, assim, porque os automóveis eram outros, o tempo passou, só tinha Aero Willis, né? O Kombi sobreviveu mais tempo ainda. Mas confesso a vocês que eu vi um pouco, não digo a contragosto, mas não era meu interesse. Na época, como eu sou geração 68,
as passeatas, as manifestações que nós fazíamos não era na Avenida Paulista, né? Havia ainda muitos casarões, não tinha essa configuração que ela tem hoje. As nossas manifestações, o meu ícone assim, de urbano era a Avenida São João, lá que nós fazíamos as passeatas e descobrimos uma série de... Aliás, hoje, eu não sei, acho que não tem cavalaria, né, quando há repressão aqui das manifestações, mas nós descobrimos na época uma série de truques assim para os cavalos, não era jogar rolha, um negócio tão simples. Quando vinha aquela cavalaria, a gente jogava um bando de rolha, né, no chão, e os cavalos ficavam meio confusos ali e tal, não conseguiam, né, chegar até nós. Mas depois, com o tempo, a configuração, na minha cabeça, um tanto isso o que me fez passar a me interessar, olhar mais a Paulista. Foi a transformação física, assim, a partir da demolição, que, se por um lado, da preservação da história, da arquitetura da cidade, realmente é algo negativo, né? Os grandes casarões dos barões de café, que foram substituídos por todos esses arranha-céus. E talvez, então, pela aglomeração, eu acho que um edifício importante, que é a Paulista Conjunto Nacional, talvez assim, talvez não, ele é certamente uma lição de como a Paulista deveria ser construída, habitada por esses edifícios todos, né? Então, até eu fiz uma lista aqui, fazendo mais um pequeno parênteses. A Paulista tem uma pequena coleção de edifícios extremamente importantes na arquitetura brasileira, né? Estamos aqui num deles, mas algo que eu também não sabia, eu ouvia tanto falar de um escritório do Rio que soava tinha um nome estranho, os Irmãos Roberto, ou MMM Roberto. Todos os três irmãos tinham um nome começado por M. E o edifício, posso falar no Riviera, quem conhece o Riviera aqui, sabe? O Riviera foi um bar famoso na década de 60 também, começo de 70, e hoje eu não sei como é que está, porque virou, acho que um pouco chique. Na época, ele era assim, reduto dos estudantes, e eu me lembro muito bem, sentado em umas poltronas de couro que tinham redondas assim e tal, uma barata subiu no meu pescoço aqui, e isso fazia parte um pouco do folclore, assim, do que hoje a gente chama de sujinho, talvez, né? Ou sujinho um pouco mais para baixo, onde o Lula frequentava, né? Chamado também, o perdão da palavra, o bar das putas, qualquer coisa assim. Bom, então o Riviera, se vocês repararem bem, é um edifício que está na esquina da Angélica com a Paulista, é um projeto dos irmãos Roberto, belíssimo. Se nós viermos um pouco mais adiante, caminhando em direção à Bela Sintra, bem na esquina da Doc Lobo, né, tem um edifício do Abelardo de Souza, é um edifício Três Marias, né, tem o edifício Nações Unidas também, que é na esquina da Brigadeiro. O Conjunto Nacional, que eu já falei, que é do David Beskind. Existe um edifício maravilhoso do Renault Leve, que foi Banco da América, se não me engano, e que hoje é Itaú, na esquina da Frei Caneca. Existe uma outra lição de arquitetura importantíssima, o edifício Pauliceia, que é projeto do Jacques Pilon e do Giancarlo Gasperini, que é ao lado da Gazeta, é belíssimo, e para mim ele tem um significado muito grande, porque ele é um edifício gêmeo com o São Carlos do Pinhal, que dá frente para outra rua paralela, onde mora assim, a pessoa que eu respeito demais, que certamente você também respeita, todos nós respeitamos, que é a Cláudia Andujar, uma grande fotógrafa, lá que eu a conheci, batendo na porta dela, e ela que me levou para a fotografia, para o meu primeiro emprego. Da construção do edifício, ela vive lá. Pois é, eu descobri, uma coisa, o tempo muda, né? Eu fiquei apaixonado pelas fotografias da Cláudia, que trabalhava na revista Realidade, e queria começar a ser fotógrafo. Estudava arquitetura, me diplomei, era importante naquela época de muita agitação de política universitária, eu continuei a estudar, evidentemente, porque muitas vezes as pessoas perguntam, até o pai de um amigo meu de faculdade, tinha um filho já adolescente, ou até querendo fazer faculdade, ou na idade de fazer faculdade, me ligou dizendo, olha, Cristiano, meu filho parou de estudar e ele quer então ser fotógrafo, o que você recomenda? Eu fiquei um pouco bravo, fiquei um pouco ofendido, né? Isso aí, eu acho que ele devia continuar estudando. E para mim foi fundamental, quer dizer, ter uma formação um pouco mais ampla do que uma geração anterior à minha, na época em que não havia realmente escolas, e a Faculdade de Arquitetura cumpriu esse papel em dar uma certa formação em artes visuais, né? Bom, eu estava dizendo me perdi aqui, esqueci os edifícios, vamos lá, na lista aqui ainda tem alguns, né? Obrigado. Tem o edifício Avenida, essa é outra lição do Pedro Paulo
que é Pedro Paulo de Melo Saraiva, que foi meu professor também, que é um edifício que tem um pouco mais além e que é outra adição de arquitetura, como todos os outros edifícios da Paulista deveriam ser, porque ele tem uma empena cega virada para a avenida e tem iluminação lateral, o que obriga os edifícios a serem mais recuados e não grudados entre si, né, ou muito próximos um dos outros. E assim por diante, né? E, evidentemente, eu não podia esquecer, porque também existe um certo preconceito, com o Saint-Honoré, que tem esse nome chique, né, que é do Artacho Jurado, que foi demonizado assim, por uma quantidade enorme de arquitetos, mas que foi realmente uma pessoa, ou um projetista, um arquiteto, que ele não era, mas um projetista de grande imaginação, e tem vários edifícios aí espalhados pela cidade. Bom, voltando então assim um pouco da minha atuação aqui na Paulista, comecei a ficar fascinado quando... Vou ter que beber um pouquinho d'água, um minutinho só. Você não fica com a boca seca assim, quando começa a falar? Então, tem que... Então, eu tinha esse interesse maior por outras avenidas da cidade, até que com todos esses eventos todos que eu comecei a fotografar, começou com a primeira parada gay. Eu achei interessante, eu falei, puxa, isso talvez crie uma certa conturbação na cidade, e, de fato, na primeira eu presenciei isso, havia um preconceito muito grande, os ônibus que passavam xingavam as pessoas, os manifestantes, essa coisa toda. Até que, uma coisa um pouco estranha, pelo tipo de assunto que me chamaram para fotografar, que foi exatamente esse ensaio para a Folha, que a gente pode passar o primeiro slide aí, a Avenida Paulista. Ah, perdão, desculpa, sabia que era alto, eu tinha que resolver. Não, pois é, lógico, é que eu esqueci, já tinham me explicado isso. É o botãozinho verde aqui, né? Será que é esse que vai para frente? Tá, obrigado. Não, eu estou tentando me atualizar, eu já trabalho com digital há bastante tempo, né? Eu sempre resisto. Eu fui comprar fax, assim, depois de levado uma bronca de uma secretária de um cliente, que ela falou, eu vou te mandar um fax. Eu falei, mas eu não tenho fax. E ela me deu uma bronca muito grande. Então, daí eu fui num supermercado, comprei um fax por R$300 e tal, para não ter essa vantagem, era muito barato. Pois é, e daí foi atropelado, hoje o fax está lá, porque é um telefone, então ele fica também empoeirado. É até estranho falar fax, mas de qualquer forma, eu atrasei muito também a comprar o equipamento digital, porque eu estava acostumado com câmeras clássicas, assim, fenomenais, porque elas também já eram o fim de uma tecnologia que já tinha sido explorada ao máximo. Então eu trabalhava com umas Hasselblad, são câmeras assim, excepcionais, e que duravam anos, porque hoje eu tenho uma câmera digital que um colega já olhou e falou, nossa, mas essa câmera sua já tem 5 anos. Não? Falei, puxa, e ela já está, não está superada, mas já perdeu o valor de mercado, você tem que vender e comprar outra, porque ela tem um botãozinho a mais. E essa que eu tenho, que é mais ou menos contemporânea, não vou fazer propaganda dela, mas ela tem 22 botõezinhos, e um deles, a gente usa 2 ou 3, e um deles, até que eu não tenho o nariz pronunciado não, mas eu vivo apertando o botãozinho com o nariz, cada vez que eu aproximo a câmera, e daí acende a tela e tal, me atrapalha a concentração. Então, uma coisa assim que realmente não... Mas eu estou me acostumando, e justamente... O pessoal da Folha, sabendo que eu tinha comprado uma câmera digital, eu acho que foi por meio do Tuca Vieira, que é um jovem, grande fotógrafo, que trabalhava na Folha nessa época, e me pediram para que eu fizesse um ensaio sobre a Avenida Paulista, que seria o primeiro ensaio que eu faria com câmera digital. Eu fiquei assim, achando uma tremenda responsabilidade, mas eu falei, mas por quê? Nós vamos comemorar os 100 anos do asfaltamento da Paulista. Não? Eu achei estranho isso, comemorar asfaltamento, nunca, só na minha rua. Quando eu morava numa rua de terra, achei o máximo, mas realmente a Paulista não estava no mesmo... realmente eu não me lembro, 100 anos, era demais. Não? Então, fiz então esse ensaio, foi a primeira aproximação maior minha fotográfica, porque outras manifestações eu vinha um pouco como repórter, né? Em outras paradas gays, em alguma outra vez, realmente eu me lembro de fotografar para fazer uma matéria, mas depois eu saí do jornalismo, fui trabalhar na universidade e fiquei um pouco afastado assim, do dia a dia, de cobertura, né, de eventos. Então fiz esse ensaio. Boa pergunta. Nós estamos em 2015, deve ter sido em 2009, por aí. E não sei se vai, quer dizer, eu comecei a trabalhar numa época de grande repressão
né, por conta da ditadura militar, essa coisa toda. Mas o fotógrafo nunca se livra dela, né, porque agora está vendo assim, a ditadura, né, do fato, assim, entre aspas, de cair na rede. Então, você não consegue, não são só a polícia que te proíbe de fazer isso ou aquilo, mas são as próprias pessoas. Existe assim uma ojeriza, ninguém mais quer ser fotografado. Quando eu comecei a fotografar, as pessoas ficaram envaidecidas. Eu abordava na rua, fiz muito retrato dessa forma, dizendo a ela que era uma pessoa interessante. Nome na rua, nunca fiz, se chama assim mais, portrait, né? Uma pessoa posa, pede para você fotografar, encomenda, essa coisa toda. E que eu acho uma atividade assim extremamente interessante. Tem grandes retratistas na história da fotografia. Mas eu sempre fotografei pessoas que eu encontrava na rua. Fiz uma documentação no bairro do Brás, e que eu encontrava essas pessoas caminhando com 2 carregadores de sacos de farinha, que eu fiquei maravilhado com a figura deles e fiz um dos retratos que eu mais gosto. E as pessoas gostavam, aceitavam e se envaideciam. Hoje as pessoas não gostam, né? E quando eu estava fazendo essa foto, vieram seguranças desse banco, acho que é o Banco Safra, que é na esquina aqui da Augusta. Oi? Por que o Banco Safra? O que aconteceu? Ele é o patrocinador aqui? Não. Não? Mas eram seguranças, não era o próprio Safra, né, que veio. E queriam me impedir de fotografar. Quer dizer, a gente realmente é perseguido terrivelmente porque o banco estava aparecendo. Eu falei, mas estou na calçada, estou lá de cá, o banco está aí, sinto muito, porque ele que sai da frente. Né? Então, a gente vive sofrendo esse tipo de pressão, né? Em shopping center, não posso nem entrar com uma câmera no pescoço. Se bem que isso está acabando graças à difusão do celular. Todo mundo fotografa em qualquer lugar, os museus hoje já liberaram tudo, né? Então, a coisa de vez em quando fica mais fácil. Então, eu fiz esse ensaio, aí está o MASP, que é sempre um desafiador, assim, da gente fotografar de uma forma ainda não fotografada, né? Uma vez coube a mim fazer um ensaio para um livro, que era uma coisa mais extensa, sobre o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Então, eu não sou muito de ajoelhar no chão, deitar e tentar obter uma foto assim, inusitada das narinas, né, das pessoas, mas sempre eu acho que um desafio, isso é até interessante, né? E estou agora com essa missão novamente. Já estive aqui fotografando todos os interiores e estou complementando um livro que chama O Patrimônio Construído, editado pela editora Capivara, que depois de 15 anos da primeira edição, ele vai ser complementado com mais 10 obras contemporâneas. E um deles é o MASP, além da Bienal, a Pinacoteca, e tem mais um, bom, não me lembro agora, que seria a estação de Mairinque, que quase ninguém conhece, mas é uma estação Art Nouveau, muito bonita, feita por Gilles Gras, um arquiteto francês que veio parar aqui no Brasil no início do século passado. Então, próximas fotos aqui da Paulista, que sempre me interessa um pouco, sempre povoar, vamos dizer assim, né, o espaço físico, né, pelo comportamento das pessoas. As bancas de jornal, que, se não me engano, agora já estão numa polêmica por conta da liberação vamos dizer assim, tentando acabar com a lei da cidade limpa, que o Kassab inventou e que o Haddad agora está abrindo umas brechas para que seja possível os cartazes todos e tal. Eu acho o seguinte, eu falar que eu sou contra a lei da cidade limpa, talvez me matem, né? Mas a gente vê o Times Square, né? Em Tóquio, cidades que são extremamente coloridas, ocupadas por painéis incríveis, tá? Que fazem parte do universo da cidade. Nós não estamos na natureza, nós somos uma cidade que cresce e se autodestrói a cada década. Então, eu acho que proibir tudo ou permitir tudo sempre é meio complicado, é igual educar filho. Você tem que realmente descobrir uma forma equilibrada de deixar com que as coisas vão se acomodando de uma forma mais orgânica, né? Eu tenho muita coisa incrível quando eu desço ali nas Rebouças e achar, como é que chama aquela loja de suprimentos, de computador, essa coisa toda, Calunga, que não tem uma placa, mas assim para você ver, ela é assim. Então, quando eu vejo, eu já estou lá na Faria Lima, daí tem que voltar, essa coisa toda. Então, acho que tem que haver um pouco de critério. Então, aí voltou a foto que estava na página do jornal. E essa é a última foto assim, desse ensaio. Havia outras fotos.
Bom, o que eu queria conversar um pouco mais com vocês, e até isso depois acho que gerar um pouco de uma conversa mais ampla, é que em 76, a convite da Cláudia Andujar, eu participei da organização. Naquela época não se falava curadoria, a Cláudia foi a curadora e eu fui um auxiliar dela, nessa exposição que chamou Grande São Paulo 76. Era fazer um grande retrato de São Paulo, como se fosse um corte do tempo assim, de São Paulo naquela época. As fotos foram, vamos dizer, a montagem da exposição, ela foi toda programada, projetada, produzida em 75, para ser daí exibida, inaugurada em 76. E não há quase registro dessa exposição, tem aqui um catálogo com um texto de apresentação do Roberto Freire, que foi um jornalista, escritor, psicanalista e cineasta, acho que ele fez bastante coisa, e também da Cláudia Andujar. E a ideia era a seguinte, vou dar mais um golinho d'água aqui. As fotografias serão feitas convidando o público, o paulistano, que enviassem suas fotos de São Paulo, o que eles achavam de São Paulo, fazendo fotografias, apresentando as suas fotos. E o convite foi feito através dos jornais. Na época, o Jornal da Tarde era tinha uma tiragem muito grande nessa área, vamos dizer, das pessoas ligadas às artes visuais. Outros jornais também apoiaram. E nós começamos, a exposição ia ser aqui no MASP, né? Não sei se estava escrito ali. E começamos a receber, então, centenas de fotos de pessoas que a gente já conhecia. Nessa época eu trabalhava na universidade, fiz uma divulgação lá, e, evidentemente, as imagens não eram de pôr de sol em São Paulo, de coisas felizes em São Paulo, né? Longe de ser uma exploração, vamos dizer, uma estética da miséria, essa coisa toda, que é um lado da fotografia, do ponto de vista jornalístico, é importante, mas eram fotos críticas da cidade, né? Nós vamos ver aqui que a reprodução não é muito boa, mas eram fotos desse tipo. A gente tem o MASP visto de uma forma, não sei se você pode chamar, um pouco tenebrosa, né? É uma foto da Cláudia Andujar. Tem uma foto do meio, foi sem querer, mas essa foto do meio é minha, que eu fiz lá no Anhangabaú. Do lado direito, uma foto de uma multidão feita pelo Pedro Martinelli, e assim por diante. Vamos passar mais umas aqui para vocês terem ideia da exposição. Eu não vou me lembrar de todos os autores, mas ali é do Fialdini, aquela foto do automóvel, de uma moça deitadinha ali, e assim por diante, né, com retratos de gente, essa coisa toda. E o que aconteceu? Até esse momento, que as fotografias estavam chegando, nós estávamos montando todas as fotos dessa maneira. Se usava na época papel Scheller, um papel alemão muito bom. Eu e a Cláudia fizemos tudo, cortávamos com estilete, régua de aço, colávamos num sistema, na época, que era moderníssimo, que parecia uma máquina de passar roupa, daquelas de tinturaria, que era uma prensa, né, com uma cola que derretia, fazia o maior cuidado. Quando, a gente vai ter que citar nomes, evidentemente, não? O diretor do museu, não, diretor, presidente, dono, né, proprietário, né, Pietro Maria Bardi, que levou um susto muito grande. Ele não imaginava que as fotografias teriam esse tom crítico a respeito da cidade. E a gente vivia numa época dura, era 75. Né? Já um governo, se não me engano, o Médici tinha saído, não sei se logo entrou o Geisel, e eu me lembro exatamente quando a gente estava montando essa exposição, ainda produzindo, não inaugurando, era 75 ainda, quando a gente recebeu a notícia da morte, do assassinato, né, do Vladimir Herzog. Então era um clima muito pesado. E talvez por conta disso, ou talvez por apoiar a ditadura e querer fazer um papel bonito, o Pietro Maria Bardi realmente quase cancelou a exposição. Nos retirou todo o material com os quais nós estávamos trabalhando e encomendou uma exposição chapa branca. Foi ao governo do Estado e pediu através das secretarias de obras, essa coisa toda, e fez daí a exposição dele com o auxílio de alguns funcionários aqui que fotografavam, com a estação de tratamento de águas de Mariporã, um bando de coisas desse tipo. E eu e a Cláudia ficamos meio no relento, né? A exposição acabou sendo exibida, mas num outro espaço, né? Então isso mostra um pouco, né, para não parecer gratuita, vamos dizer assim, essa exposição,
a exposição minha aqui, de expor a vocês os fatos, é que como, para o bem e para o mal, apesar de vivermos uma crise muito grande, né, mudou muito. Quer dizer, hoje o MASP é palco de outro tipo de manifestação, né, muito mais democrática do que essas censuras que a gente recebia na época. E, como eu disse a vocês, algo que é ruim, terrível, é que a gente vai se habituando, né? Eu fiz um protesto, eu tinha um amigo, um conhecido, na verdade, que era irmão de um grande amigo meu, né, o Kubrusli, irmão do Claude Kubrusli. Eu esqueci o primeiro nome do Kubrusli, Maurício Kubrusli, que era editor do caderno Divirta-se, do Jornal da Tarde, e o Maurício fez uma matéria grande contando esses fatos todos que eu havia relatado para ele. Era o mínimo que eu podia fazer, o mínimo não, quer dizer, eu ser obrigado assim, a falar, alguém precisa ser noticiado, esse tipo de censura, de violência. E saiu a matéria. E, evidentemente, o Bard não imaginava que se fosse a Cláudia que teria feito isso, veio direto, né? E eu fui expulso no museu, no andar de cima, lá, aos berros e tal, essa coisa. Então, repetindo, vale a pena te contar isso para a gente valorizar, né? Não tanto pensar no que passou, mas valorizar esse momento que a gente vive, né? Apesar de todos esses percalços aí, eu espero que seja momentâneo, que tudo acabe logo e a gente tenha logo um presidente que não seja nem confinado no palácio, nem nenhum que seja interino, né? Então, essa é uma história assim que eu acho que representa muito bem assim essa mudança toda de que a gente vive como está na moda ser hoje no Estado democrático de direito, apesar de tudo. Em seguida, vou mostrar então como fotógrafo agora 2 fotos minhas que são um pouco a minha visão de como a gente pode ver a cidade e a própria Avenida Paulista. Então essa foto é, vamos dizer assim, uma visão quase literal da Paulista. Das poucas que eu fiz naquela época, essa foto já é bem antiga, de 1990, nesse período que eu não tinha essa ligação, essa atração tão grande assim pela avenida, e feita com a minha querida Hasselblad, uma câmera realmente maravilhosa e que eu gostava, virou assim a minha amante, pelo que minha mulher me acusava. Você não casa com ela? Porque eu vivia com ela para lá para cá. Eu acho que todo fotógrafo já ouviu essa reclamação. Então, essa é uma visão, apesar de eu acho que existia uma preocupação de luz, de enquadramento, né, de captar uma atmosfera, né? Existe uma outra maneira de ver a Paulista, que é essa aí, que às vezes surpreende, são algo que a gente não conta com que essas aparições, né, que são, dá para decifrar, imagino, não, as sombras debaixo do viaduto ali, da passagem subterrânea. E, repetindo, né, o que o Mário Ramiro falou, eu acho que hoje, não só a Paulista, mas toda a cidade e a arquitetura, de um modo geral, deve muito à fotografia, né? É ela que é o registro desde os primórdios, né, porque não só do comportamento humano, né, mas já que nós estamos falando tanto assim de arquitetura, né, e como a arquitetura é um marco que a gente pode chamar assim, de pegadas que o homem deixou ao longo, né, dos milênios, da evolução do seu conhecimento, né? Então, desde Stonehenge, na Inglaterra, das pirâmides, até os dias de hoje, a fotografia vem acompanhando. Quer dizer, Stonehenge e as pirâmides não existia fotografia ainda, mas como a arquitetura é algo perene, a fotografia foi lá e começou a registrar. E hoje a gente tem, então, esse retrato muito, muito nítido, né? Não só em termos de qualidade técnica, mas também de cada passo que o homem deu ao longo da história. É isso aí. Obrigado. Muito obrigado, Cristiano. Eu queria já começar com 2 perguntas. A Avenida Paulista ainda não é um espaço fortemente alvejado por pichadores, como a Prestes Maia, por exemplo. O picho é uma manifestação artística, interrogação, que tem o direito de se manifestar num espaço público como a Paulista? O correio sem fio é bem bonitinho, né? Como é que vem esses pedacinhos de papel aí?
Então, sobre o picho já se falou muita coisa, né? Quanto à natureza do picho, se ele seria só uma expressão de vandalismo, ou se o picho também seria, em alguma medida, teria alguma relação também com o universo da arte. Acho que foi especialmente um artista, pesquisador francês, publicou um livro muito bacana, mostrando não só toda essa tipografia, essa caligrafia dessa rapaziada, mas especialmente também, uma coisa que me impressionou muito quando eu vi isso, o aspecto circense, né, de você se pendurar em determinadas estruturas da cidade para poder grafitar, pichar nos lugares mais improváveis possíveis. Então, eu acho que a gente fala de manifestações artísticas, a gente fala de manifestações culturais, o aspecto antropológico do picho, enfim. Eu não sei porque realmente a gente tem tão pouco dessa expressão gráfica aqui nessa avenida. Talvez por conta da supervigilância, né? A gente não pode se esquecer também que nesse universo das telecomunicações, inaugurado aqui no Brasil, a Paulista é um dos lugares que talvez tenha o maior número de câmeras assim nessa cidade, né, se não me engano. Então, a vigilância de movimento e do comportamento das pessoas passa por um crivo hoje que a gente não tem mais a dimensão dela. É curioso como nos dias de hoje não se fala mais em falta de liberdade, né? Aparentemente, a liberdade é dada, a ditadura já acabou, mas como disse mesmo o André Mesquita num vídeo que em breve, que a Tata Amaral está fazendo e que em breve virá público, o André lembra o quanto que, por exemplo, ainda na periferia você tem toque de recolher, o quanto você ainda tem tanque ou caveirão circulando por lá, não é? Ou seja, em certas camadas da cidade parece que a liberdade impera, em outras parece que a ditadura ainda continua. Mas o fato é que talvez, eu não sei, não sei exatamente porquê, mas talvez isso explique essa ausência de pichação em profusão na Avenida Paulista. Outra coisa é que tem, por exemplo, o complexo viário, né, lá o famoso buraco da Paulista, que, né, tem aqueles grafites todos. Ali seria um lugar, talvez, né, mais aberto a esse tipo de manifestação, mas eu acho bacana que ainda, de uma certa forma, prevalece um certo pacto ou um acordo de cavalheiros entre grafiteiros e pichadores, né? Ninguém picha em cima do picho do outro. Eu acho que isso é muito bacana e é o que a gente vê, o quanto isso se manifesta aqui. Agora, eu mesmo já fiquei muito impressionado, ainda no final dos anos 80, as primeiras pichações que surgiram na cidade foram motivos de um ensaio fotográfico que eu fiz também, porque era uma expressão das paredes, né, que dava uma voz para a cidade também, mesmo que essa voz muitas vezes não seja exatamente legível, né? Perto de casa agora tem uma pichação escrito assim: muro limpo, cidade muda. E é curioso, né, como isso ainda continua, realmente essas pichações ainda dão voz, né, porque fazem parte de uma expressão verbal muito interessante. Recentemente até tem uma zona de transição aí também, que são esses adesivos, né? A adesivagem, ou os stickers, como se costuma chamar, vão adquirindo também, né? Tem um papel também de dar voz. Esses cartazes vão também, de uma certa forma, dão voz para certas coisas que estão contidas, né? Latentes entre as pessoas. Mesmo aqui, na Avenida Paulista agora, acho que a turma da Revolução Não Será Televisionada, tem feito uns cartazes maravilhosos, né, com aquele famoso elefante e várias frases que realmente comentam alguma coisa de um certo, né, que nos dão um certo start assim da dimensão da realidade. Então, enfim, eu não arrisco dizer se picho é ou não arte, mas de qualquer forma, né, porque hoje em dia a gente vê, não só hoje, mas frequentemente a gente assiste processos de artificação, né? Se o breakdance, o hip hop, num determinado momento era uma manifestação urbana, hoje isso vai sendo incorporado e vai fazendo parte até mesmo de campanhas publicitárias, né? Talvez a culinária, os programas de cozinha, hoje transmitidos pela TV, talvez algum dia eles passem por um processo de artificação também. Da mesma maneira que
surgem novas formas de arte, outras formas de arte também deixam de existir. Assim foi ao longo da história. A gente pode ter um mapeamento muito interessante, né, de formas de artes que simplesmente sumiram da história da cultura humana. Então, provavelmente, o picho ainda passará, sim, por um processo de artificação cedo ou tarde. Obrigado. Vamos ficar com 2 aqui. Tem mais uma pergunta que eu queria fazer para vocês 2, que é o seguinte: como é que o Museu de Arte de São Paulo, MASP, era visto? Né? O que ele significava, o que ele representava, como é que ele era percebido nesse momento em que você fez esses trabalhos, né, aqui com o 3Nós3? Como é que era a percepção do museu, né, nesse virada dos 70 para os 80? E também queria te perguntar, né, a mesma pergunta a partir da ótica da sua experiência geracional e tudo, né, nas suas relações com o museu. Está com o microfone? Falou, você acabou de falar. Falou. Alô. Quer dizer, o que representa hoje o MASP como instituição? Não. Na verdade, para você, quando teve essa interação, como é que ele era percebido, né? Quando você fez essa coisa? Essa história que eu acabei de contar. Pelo meio artístico. Uhum. Desde que eu tive notícias assim, a respeito do MASP, somente através de professores meus que davam aula de história da arte, essa coisa toda, havia uma história por trás, além da arquitetura, que a gente sempre admirou, né, e o trabalho da Lina, existia a história como o MASP, desde o tempo da 7 de abril, que ele começou lá na rua 7 de abril, uma história que tinha uma figura atrás do Chateaubriand, o Assis Chateaubriand, e que daí, em parceria com o Bardi, montaram um museu de uma forma heterodoxa, vamos chamar assim, né? A história que se conta que as pessoas, vamos dizer, os milionários ou donos de empresas, de indústrias, né, como o Assis Chateaubriand era dono dos Diários Associados, que era a TV Globo da época, se tal pessoa não contribuísse para a compra de um quadro, eles colocariam o fulano no jornal, com todos os podres que ele tinha. Não tinha lava-jato ainda, mas eles sabiam das coisas, né? Então, essas coisas confundiam um pouco, né? Eu tinha um certo... apesar da arquitetura, da novidade do espaço expositivo, essa coisa toda, na minha cabeça sempre tinha algo, e como, né, isso foi na década de 60, quando então havia a ditadura militar, então a gente confundia um pouco as coisas e não tinha, por um lado, uma simpatia, né, como instituição, né? Mas tinha como museu. Sempre a gente duvidava também, mas será que esse quadro é autêntico ou não é? Porque corria todas as histórias possíveis, né? O Rembrandt, né, a história famosa, os holandeses vieram aí, essa coisa toda, né? E na maneira com que pouco, né, correta que o museu foi, que a coleção do museu. Mas é o museu mais importante da América Latina, né, e que promove, hoje em dia a gente vê, né, ele está depois de um período um pouco cinzento aí, em termos de econômicos, essa coisa toda, o museu hoje reviveu, né? Então, naquela época, resultou naquilo que eu confirmava um pouco tudo o que eu sentia, independente da arquitetura, né, era do autoritarismo, né, existente aqui dentro, né? Quando eu fiz algumas críticas, as pessoas, não, o Bardi é uma pessoa muito autocentrada e competente, mas competente tudo bem, não? Eu acho que isso não basta para dirigir ainda mais num período terrível que foi durante a ditadura militar. Eu diria o seguinte, quando eu vim para São Paulo, né, porque originalmente eu sou do interior daqui, do estado, quando eu vim para cá para estudar, eu tive o privilégio de ter sido aluno do professor Walter Zanini, né, que foi um dos criadores do Departamento de Artes Plásticas lá da ECA, da USP, foi um dos curadores também, né, em 2 momentos da Bienal de São Paulo, enfim, a pessoa responsável praticamente pela constituição do Museu de Arte Contemporânea. E o Zanini tinha como prática fazer com que os alunos visitassem os museus de São Paulo, conhecessem seus acervos para ter uma visão, no mínimo, panorâmica do que constituía os acervos, né, dos museus de arte de São Paulo. E o MASP, naturalmente, pela particularidade do seu acervo, era visita obrigatória, era um lugar de estudo. Apesar de também a gente saber, o professor Zanini também tinha opiniões muito concretas sobre a direção do Piero Maria Bardi,
era um lugar que a gente tinha, por uma certa obrigação, visitar, conhecer, frequentar, no momento em que o MASP realmente fazia parte da agenda cultural da cidade. A gente espera que realmente agora a nova gestão do museu realmente consiga reenquadrá-lo, recolocá-lo novamente nessa posição. Então, fora esse aspecto cultural, o MASP também já tinha uma história que nós, a minha geração, quando a gente começa a trabalhar, estudar arte, então, por exemplo, isso que está tendo aqui agora, essa reencenação, essa reedição do Playground, que foi um projeto do Nelson Lena em 68, 69, se não me engano, acho que 69. Então, poxa, isso foi algo que para nós fazia muito sentido quando a gente estava começando a pensar na ideia de uma arte que fosse para o espaço urbano, que tivesse também um vínculo aberto, uma relação direta com as pessoas, que não precisasse passar pela catraca de um museu. Essa história, essa intervenção do Nelson Lerner aqui, lá nos anos 60, tinha um papel muito importante para nós também. Agora, no grupo 3nós3, os meus dois colegas, o Dinilson Júnior e o Rafael França, eram frequentadores assíduos da cena gay de São Paulo. E a gente não pode esquecer que aqui no MASP rolava o famoso Autorama. E, portanto, o Autorama fazia parte do, como foi dito aqui na mesa anterior, do acervo, da cena cultural do universo gay da cidade, O Dinilson mesmo tinha histórias maravilhosas do que rolava aqui, especialmente quando aquela parte de baixo aqui, a parte de baixo que dá ali para o 9 de julho, quando aquilo ali era aberto e tinha uma circulação intensa. São histórias que um dia alguém deve publicar. Tá, eu vou encerrar aqui com mais duas perguntas que eu recebi. Vou fazer para vocês dois, tá? Então, eu vou fazer as duas porque, de certa maneira, eu acho que elas se complementam, tá? Então, vocês fiquem à vontade para responder uma, as duas, ou uma das duas. A primeira é: como artistas podem ser agentes de um processo de transformação da Avenida Paulista, estou supondo? Deveriam se unir aos demais movimentos? Quer dizer, estou entendendo de tudo isso que a gente falou aqui mais cedo, se isso é uma possibilidade, outros movimentos sociais e outras formas de ocupação e transformação dessa Paulista como palco. E a outra pergunta é um pouco, vamos dizer, o outro lado disso, que diz o seguinte: o vão do MASP, as praças da cidade, as esquinas, todos esses espaços já têm uma vida própria e já são ocupados por sujeitos e até por experiências artísticas autônomas, que acontecem fora da instituição, estou entendendo assim. Como propor, então, institucionalmente, ações que não passem por cima dessa vida, Como também acho que tem a ver com a pergunta anterior. Institucionalmente, como está formulado aqui, que não passem por cima dessa vida, ou seja, acho que dessa vida, de ações espontâneas que acontecem fora do... Ficou claro aí? Tá. Bom, na minha atividade como fotógrafo, eu acho que, assim como o Saramago falou, que a literatura não faz revolução sozinha, eu acho que a fotografia não é capaz também de... talvez assim, ao longo do tempo, como documentação, como provocação de alguma coisa, ou revelação, ela pode modificar. Mas eu acho que são o que aconteceu com a Paulista, que essas manifestações espontâneas que, de repente, se descobre, não sabe quem começou e por que aqui, dá para entender um pouco, mas justamente na frente do MASP, por que não um pouco mais para lá, um pouco mais para cá? Eu acho que isso acontece realmente pela ocupação, que agora está na moda falar. Tem uma palavra que apareceu mais cedo aqui, que foi a palavra disputa. Disputa do espaço-símbolo, acho que foi o Gregório que falou. Mas eu acho que é justamente dessa forma espontânea, assim como foi a manifestação das diretas, foi na Praça da Sé, porque na época tinha uma ligação grande também dos padres, tinha o Dom Paulo Evaristo Ares, essa coisa toda. Houve até a missa do Herzog lá, que foi uma missa ecumênica, com o rabino e assim os outros todos chefes das diversas religiões e tal. E hoje realmente não sei, quer dizer, a minha explicação é essa, que se descobre um espaço, e a cidade é pródiga nisso, talvez, espero que não, a gente está falando tanto na Paulista, e aqui é um lugar tão especial, mas se mude de lugar.
até que surja outro lugar. Mas aqui eu acho que tem tudo para ser razoavelmente central, né? Tem metrô e tem esses espaços todos, e eu acho que foi dessa forma espontânea. E talvez assim, a primeira grande manifestação, que começou pequena, para mim foi a Parada Gay, né? E que eu achei assim, uma coisa excepcional no sentido assim, de ser uma afirmação corajosa, né? Num momento, isso deve ter a primeira Parada Gay, acho que tem 20 anos, né? E quando o preconceito era muito grande, né? Já existia, como existe ainda hoje. Houve aqui na mesa anterior aí uma citação a respeito de uma coisa assim brutal, que a gente não entende porquê, né? De dois grupos de jovens se cruzam aqui na Avenida Paulista, e um dos grupos agride com lâmpadas fluorescentes, uma coisa assim absurda, que é do nada, não existe uma razão de um ódio, né, em relação a essas as outras pessoas que estavam passando, e por uma tremenda ironia, quer dizer, isso acontece muito na Avenida Paulista, né, que é assim, vamos dizer, o símbolo, o ícone hoje da cidade, né? Havia uma sessão num jornal, acho que o Estado de São Paulo, que, acho que no domingo, que em toda a última página do Caderno 2, entrevistava um artista, né, normalmente artista de fora, uma coisa meio paulistana, assim, que a gente chama dos outros lugares. Nós não somos, com o maior respeito pelos cariocas, que eu tenho parentes, sou grande amigo e já fiz livros sobre o Rio, mas os cariocas se amam, né? E os paulistas são mais críticos em relação à sua própria cidade, né? Então, aí eu fui falar dos cariocas, acabei me perdendo aqui de novo no discurso e tal. Como é que é? Não, segue lá. Deixa eu lembrar o que eu estava dizendo aqui. Estou indo para o Rio segunda-feira, fotografar o Rio, vou feliz da vida. Uma página do Estadão. Pois é, então pediam para os artistas todos, normalmente eram da Globo, que vinham gravar novela aqui, qual é a cara de São Paulo? Inevitavelmente, fala, Avenida Paulista, né? Onde acontecem as coisas maravilhosas de libertação, de protestos democráticos, né, e tal, e acontecem coisas horrorosas também, como essa perseguição, que não foi a única. Isso acontece, não, por causa da Frei Caneca, ser uma rua que hoje onde existe, né, essa população gay. Então, é uma coisa terrível. E eu acho que a gente não tem controle sobre isso. Não vai ser a fotografia que vai organizar e evitar que essas coisas aconteçam. Olha, vou tentar responder alguma coisa sobre a relação entre instituição e essa vida que está por aí. Eu acho que isso também, novamente, tem a ver com esse fenômeno que a gente poderia chamar de artificação. Esse é um tema que eu tenho me interessado bastante, especialmente no meu trabalho como professor. Eu estou me dedicando a trabalhar isso com os meus alunos, que é pensar, a partir de um filósofo americano chamado Nelson Goodman, quando acontece a arte, né? Quando a arte. E esse fenômeno de artificação é algo que, por exemplo, eu vejo ocorrendo agora com a minha geração, né? Com a geração de artistas que, por exemplo, se propôs a ocupar os espaços urbanos no momento em que os espaços urbanos estavam sendo recuperados novamente por uma cidadania, né? Se vocês têm em perspectiva isso, 77 é o momento das primeiras grandes manifestações, né, dos sindicatos do ABC Paulista, as pichações surgem também nesse momento, enfim. Isso tudo que, francamente, não era identificado como arte, né? Os poucos jornais que eu mostrei aqui para vocês retratam isso, né? Em nenhum momento, ali nos anos 80, no final dos anos 70, no começo dos anos 80, o registro, a documentação desses eventos saía no Caderno 2, saía na Ilustrada, para falar de jornais aqui de São Paulo, né? Eram matérias que saíam, que eram cobertas pelos jornalistas, pelo repórter da cidade, né? Embora a gente tivesse contato com jornalistas da área cultural, a gente mandava também press release para essa gente, porque era uma prática que a gente adotou, informar a imprensa da existência dessas manifestações. Na verdade, quem ia cobrir essas manifestações era o jornalista do Caderno de Cidades, vamos dizer assim. Então, isso não era visto como arte. 30 e tantos anos depois, enfim, o registro dessa produção, por exemplo, começa a ser agora comprada por colecionadores, as instituições estão absorvendo essa documentação para o seu acervo. Então, a gente está vendo um processo de artificação daquilo que
naquele momento, era uma expressão de recusa, de oposição a uma certa ordem vigente, a uma certa institucionalização do universo da arte. Então, eu acredito que essa vida que está rolando por aí, essas coisas que estão acontecendo por aí, em algum momento também, elas talvez mais rápido ou talvez mais lentamente, a gente nunca sabe, né? As dinâmicas da história são sempre imprevisíveis, mas certamente haverá algum tipo de diálogo, algum tipo de absorção, algum tipo de parceria entre a vida lá fora e o mundo aqui dentro, né? Porque parece que as instituições culturais normalmente são uma espécie de uma moldura que moldura o mundo. E com relação à ideia, à possibilidade de como que os artistas podem se associar a essas transformações, né, se os artistas também seriam agentes catalisadores de alguma transformação, eu acho isso um desafio muito bacana. A gente tornou-se comum, ou tornou-se, já é reconhecido por nós, a ideia do artivismo, né? O quanto que os artistas, de uma certa forma, podem se associar a certos movimentos políticos, institucionais ou não, de governo ou não, para tentar, de uma certa forma, catalisar pela linguagem, especialmente não verbal, essas forças, um certo imaginário que está aí. A gente sempre deve lembrar, na história da arte do Ocidente, eu digo isso porque nós somos completamente ignorantes, né, sobre a arte africana, sobre a arte do Oriente Médio, a gente não sabe nada disso. O fundamento do nosso conhecimento é a arte, né, basicamente europeia, então a arte do mundo ocidental. Mas a gente não deve se esquecer, por exemplo, o papel que os artistas da chamada vanguarda russa, né, tiveram na Revolução lá de 17, né, até a entrada do Stalin no poder. Da mesma maneira, também, a gente vê o quanto que, numa linha chapa branca, né, como já foi dito aqui, como que também, por exemplo, o Getúlio Vargas vai se aproveitar de uma certa, de um certo imaginário, vai colaborar também para a criação de um certo imaginário do que seria o brasileiro. Enfim, a gente vê o quanto que os artistas também podem contribuir, sim, para essa nova dinâmica, e mesmo, por exemplo, agora lá na USP, né, que a gente está tendo uma espécie de uma greve ainda, eu digo uma espécie porque ela já está se dissolvendo, as férias estão chegando, mas os nossos alunos estavam procurando agora discutir conosco qual seria uma forma de a gente poder fazer uma greve que desse expressão para aquilo que nós estudamos, para aquilo com que a gente trabalha lá dentro. E foi uma dinâmica muito interessante, não rolou muita coisa assim, mas eu acho que é interessante assim, a gente pensar que é fundamental a gente, por exemplo, no mínimo, produzir cartazes que sejam lembrados pelo seu desenho. Você fazer um cartaz de uma manifestação que alguém queira postar no Instagram, entendeu? Que não seja simplesmente a velha estética, sei lá, do papel craft com tinta preta ou vermelha por cima. Isso pode parecer pueril, pode parecer superficial, mas de uma certa forma, aquilo, né, uma contribuição que a gente pode dar também é para uma manifestação não verbal, não linear, não lógica dessa movimentação toda que ocorre no mundo hoje, né? Então, a gente deve contar, sim, com a colaboração dos artistas para que uma nova dimensão, uma nova camada de leitura dessa latência toda, desse desejo, dessa vontade, dessa inspiração política possa encontrar expressão no mundo também. Oi. E certamente a rua é um lugar onde isso acontece, né? Com certeza, onde um lugar por esses excelência. espaços são ocupados de maneira simultânea, dinâmica, sucessiva, né? E a Paulista é um exemplo forte disso. Eu acho que é isso, então. Eu queria agradecer muito a você, Cristiano, e você, Ramiro, pelas apresentações, agradecer a atenção de todos e desejar um bom começo de noite, final de tarde. Obrigado.